Chegou a hora do Gaveta. Vamos conversar um pouquinho sobre cinema e sobre remake no cinema. Quais filmes merecem um remake? Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, o Introdução ao Cinema está com inscrições abertas. O meu curso online contínuo, onde você, ao assinar, tem 1 ano de acesso a todas as aulas disponíveis na plataforma, mais 2 aulas novas todos os meses. Aulas sobre o que, Felipe? Linguagem, teoria, história, crítica e política relacionada à produção cinematográfica. Então faça parte do Introdução ao Cinema, que tá maravilhoso. E nesse mês eu já adicionei a primeira aula, que é sobre Vértigo, Um Corpo que Cai, do Hitchcock, e a espetacularização do olhar. Essa aula tá maravilhosa. Mas a segunda aula vai ser sobre Contra a Interpretação de Susan Sontag. E essa, particularmente para mim, está sendo a melhor aula já disponível lá no curso. Escuta o que eu tô falando. Faça parte da Introdução ao Cinema, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Link na descrição do vídeo. Vamos começar. Gaveta, me diga então, me fale um pouco mais sobre remakes. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pra gente que acompanha cinema de Hollywood, a gente tá muito acostumado a ver reboots, remakes, especialmente falando de filme de super-herói, esse tipo de coisa. Mas você já reparou que é meio complicado a gente entender qual é a diferença de reboot, qual é a diferença de remake? Tendo reimagining também, né, reimaginação. Eu achei que seria bom eu explicar isso, mas eu quero ir mais a fundo, eu quero pra uma parte mais divertida. Eu quero falar aqui de produções que eu acho que merecem um remake ou um reboot e o que eu mudaria nelas. E também de produções que eu acho que não mereceriam. Não mexe. O que vai estragar, eu acho que alguns cenários não tem como você ganhar, sabe assim? Porque o pessoal fica criticando, Hollywood adora ficar reciclando sempre os mesmos produtos, as mesmas coisas, os mesmos filmes. Cria coisa nova. Tem casos que eu realmente acho que tem que criar coisa. Eu não acredito muito nesse negócio de como eu faria. Porque eu não sou autor, né? Coisa nova, mas a gente tem algumas oportunidades, sabe? Tem algumas assim, cara, que se você refizer isso daqui, mudar aquilo ali, aquilo outro, cara, isso aqui vai ficar tão bom. Eu fiz o meu exercício de imaginação e eu vou mostrar depois da vinheta. Tá, já sei pra onde a gente vai nesse vídeo, não tinha assistido, e assim, é um caminho que eu não curto particularmente enquanto crítico, que é esse trabalho de assumir o papel do autor, tá? Não curto muito isso, mas vamos ver. Bom, vamos lá, vamos do início. Primeiro eu preciso explicar cada coisa, né, pra gente estar na mesma página. Vamos nos dois principais, reboot e remake. Reboot é você resetar a cronologia de uma história. Ela tá seguindo uma ordem cronológica, você reseta, vai para um outro lado. Seja você recomeçar ela, cara, vou recomeçar, vou contar ela do início de novo, vou botar outros atores, tal, não sei o quê. Ou você até continuar ela mais pra frente, ou mais pra trás, né, um prequel. Isso tudo não deixa de ser um reboot. Se tu parar pra pensar, a nova trilogia de Star Wars é uma continuação da trilogia clássica, mas ela é meio encarada como um reboot também. Inclusive você tá acompanhando a saga de novos atores ali, novos arcos narrativos. Você não tá concluindo um arco narrativo necessariamente. Eu sei que dá até gente assim, pô, Gaveta, não sei, mais ou menos. É meio complexo mesmo, tá? A própria galera de Hollywood fica meio batendo cabeça com isso. Mas existe uma diferença disso, do reboot, pro remake. O remake não é uma história, é você refazer uma produção específica, um filme específico. Eu vou pegar esse filme, eu vou refazer esse filme. Scarface, pra mim, é o primeiro que vem na minha cabeça, sabe? Era um filme antigo, em preto e branco, que eles refizeram o filme e mudaram o Howard Hawks. É um filme do Howard Hawks da época da Hollywood pré-code, tá? Pra quem não sabe o que é o Código Hays, vai ter aula sobre Código Hays mês que vem no Introdução ao Cinema. Código Hays nada mais nada menos foi do que um sistema de autocensura dos estúdios que fez com que o cinema de Hollywood caísse num processo moral de censura, tá? Então se vocês forem ver os filmes de Hollywood pré-1934, Hollywood era muito mais, sabe, tinha cenas de nudez, violência, enfim, tinha um discurso muito mais rico, digamos assim, em termos de linguagem. A Hollywood pós-34, em termos de discurso, melhor dizendo, a Hollywood pós-34 começa a absorver esses discursos morais a partir de uma lógica, de uma política de autocensura dos próprios estúdios. Mas os motivos disso, vai lá na Introdução ao Cinema.
coisas tal. É claro, você tem esse lance de mudar alguma coisa, mas não muda muito, não tem uma mudança muito significativa. Sei lá, o Chamado teve o original, que era japonês, depois teve o americano. Mudou, tiveram várias coisas adaptadas, mas a história meio que ainda é a mesma. Eu poderia listar aqui filmes que tiveram bons remakes e péssimos remakes. Isso daí é um outro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo sobre remakes, reboots. Aí eu vou citar, vou falar os que deram certo, que não deram certo. Hoje eu tô aqui pra explicar e pra fazer exercício criativo. Sei lá, Old Boy, Nikita, esses são remakes. Vingador do Futuro recentemente teve um remake. Agora, quando você tem meio que um remake, mas você muda muito alguma coisa essencial da história, ou do jeito de contar a história, deixa de ser um remake e passa a ser um reimagining, uma reimaginação. Malévola é a Bela Adormecida, mas só que é uma reimaginação. Cara, vamos recontar a história, vamos mostrar o lado da Malévola e mostrar que ela não era tão massa. Na verdade, ela não era vilã, ela era incompreendida, sabe? Isso é mais um reimagining. É quase um remake. Você tá entendendo? Não. Deixa que eu descreva isso aí no outro vídeo. O importante hoje é a gente entender o seguinte. Eu acho que pra você fazer um reboot ou um remake, no meu entendimento, deve existir algum tipo de limitação, não sei se essa palavra tá certa, mas algum tipo de limitação que te motive a recontar essa história, ou a continuar essa história. Eu diria 3 limitações com a obra original. A obra original, o filme original, ele pode ter uma limitação técnica. Por exemplo, efeitos visuais. Pra contar a história da forma correta, você precisava de mais efeitos especiais, ou alguma coisa assim. Ou então até atualizar os efeitos especiais. Era muito falado antigamente que... Assim, sim e não, sabe? A técnica é um meio e, portanto, a técnica tem idade. Se a gente for ficar esperando o momento certo pra realizar um filme, ele nunca vai ser realizado, porque, por exemplo, a gente precisa de mais técnica para realizar It, como o Gaveta tá falando aqui. Se a gente for fazer It daqui a 20 anos, a gente vai imaginar que o It de 20 anos atrás, na verdade, precisava de técnica melhor para ser realizado. Então, pensar Avatar. Se Avatar fosse feito 20 anos pra frente, ele teria mais ainda do que é hoje, mas hoje não é suficientemente bom também e tudo mais. Então, assim, a técnica é um meio da realização do trabalho, um meio da realização do trabalho de um artista, e, portanto, ela tem idade, ela marca um determinado momento específico, sabe? A gente ter a compreensão de que essa técnica tem idade. Senhor dos Anéis era uma obra infilmável. Não tem como filmar essa obra do Tolkien com os recursos que o cinema tinha antigamente. Só depois, nos anos 2000, com toda a computação gráfica evoluindo, que eles conseguiram fazer a maravilha que foi Senhor dos Anéis. Às vezes, a produção original ela tinha uma limitação orçamentária. Era uma ideia muito boa, mas você vê que a produção ela não teve tanta grana assim para executar toda aquela ideia como ela deveria. Então, isso daí por si só já seria um bom pretexto para você recriar ela, recontar essa história agora, botando grana do jeito certo. E você teria uma terceira limitação, e essa eu acho importante, eu encaixo muita coisa nessa limitação, que é a limitação narrativa. Eu tô botando muita coisa nesse saco da narrativa, que pode ser uma limitação do tipo, não tá tão bem interpretada assim, ou tão bem representada assim. De repente ela não foi tão bem dirigida, ou ela não foi tão bem atuada, alguma coisa assim. Ou você pode ter uma limitação narrativa, e por isso que eu boto entre parênteses o limitação, que é alguma peça presa ao seu tempo. Esses filmes clássicos, que são clássicos eternos, tal, mas eles não vão conversar muito com a nova geração. Ou até os filmes antigos. Se você for ver filme antigo, eles não, assim, têm um ritmo diferente, um jeito diferente de se contar a história. Na maior parte das vezes eles são mais lentos. Então, especialmente o filme... Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa ter a compreensão de que todo filme é fruto do seu tempo. Não existe filme atemporal. Não existe filme universal. Todo filme é fruto do seu tempo. E mais uma vez, a gente parte da compreensão do que é técnica. Vamos lá. Técnica é meio. E sendo técnica meio, ela é uma ferramenta pela qual o trabalho humano é empregado para chegar a um determinado fim. Entretanto, essa técnica demarca um tempo específico do seu uso. Essa técnica foi criada em um determinado momento e é usada nesse momento. Técnica essa que é superada pela sua posterior. Isso significa dizer que a técnica tem idade. E o uso empregado sobre essa técnica, por assim dizer, demarca o seu tempo de realização. Então, todo filme, toda obra de arte que se pressupõe o uso de técnicas e o trabalho empregado nessas técnicas tem idade. É fruto de um tempo. E quando a gente fala meio, a gente não está falando só de tecnologia, mas técnicas narrativas. É a maneira como se emprega a história, como o mundo que nos rodeia está empregado na história. Então veja, vocês vão falar, não, mas se a gente for falar, por exemplo, sobre racismo, sobre amor, são temas universais que a gente discute desde 1930 até hoje. Tá, mas a maneira como se discute esses temas é muito demarcado, especificamente em cada uma das sociedades, em cada um dos tempos.
Percebe? Então não existe filme à frente do seu tempo. Não existe filme atemporal. Não existe. Não existe isso. Tá? Filmes um pouco mais de ação, eles vão sofrer muito com os novos tempos. E eu acho que nem sempre a gente tem que encarar essa repaginada de uma forma negativa. A gente, quando a gente tem os nossos filmes clássicos, não mexe, que vai estragar. Depende, tá? Depende. Pra começar, que a obra original, ela não se perde. Ela tá ali pra sempre e você só vai fazer uma repaginada. Eu gosto de dar exemplos. E agora, essa ideia também de obra original. O que é obra original? O que é... Gente, a gente tá falando de cinema. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. A gente tá falando de cinema. O que é original no cinema? Nada. Nada no cinema é original. Gente, o cinema é uma arte do século XX. Uma arte que assume uma lógica de reprodutibilidade técnica. As histórias já estão dadas. O cinema a reproduz. O cinema as reproduz. O grande barato não é a originalidade das histórias, mas como essas histórias contarão essas histórias mais uma vez. Percebe? Eu digo para vocês sempre que Vértigo é um filme-chave na história do cinema, é um filme matriz na história do cinema. Mas Vértigo também tem suas inspirações no passado. Mas veja, até os filmes pós-Vértigo são Vértigo. É um recontar de Vértigo. Mas e aí? O que importa é a originalidade da história? Não! O que importa é o que se faz com essa história. O que faremos com essa história? Como reproduzi-la mais uma vez? Esse é o grande barato. Esse é o grande barato do cinema. O Walter Benjamin já trazia pra gente essa compreensão. O cinema é uma arte inserida especificamente na era da reprodutibilidade técnica. E esse caráter reproduzível do cinema entrega essas características a ele. Entrega essas características a ele. Com música, eu adoro dar exemplo com música. Eu tava ouvindo aquela música Killing Me Softly. Killing me softly with this song, killing me softly. É uma música dos anos 80 que fez muito sucesso, é muito famosa. A interpretação dela é muito boa, a gravação dela é muito boa, então ela não tem limitação técnica de forma alguma, nem limitação orçamentária. É uma música bem executada, bem feita, com carisma, sucesso. He just kept right on. Mas ela tem uma... Será? É claro que ela não vai ter limitação técnica do artista, talvez, mas limitação técnica de tecnologia, será que ela não tem? Olhando o de hoje, como foi produzida no passado? Claro que sim. Por quê? Porque não existe técnica atemporal. Não existe obra atemporal. Ela demarca um tempo específico. Então essa música, muito provavelmente essa música que foi ouvida pelo Gaveta, foi uma música remixada. Foi trabalhada para que fosse ouvida hoje, sabe? Então, a gente não estava ouvindo da maneira como ela foi ouvida no passado. Percebe? Por quê? Porque toda técnica tem idade. Toda técnica demarca um tempo específico. Não tem isso. Certa limitação narrativa. Ela tem uma carinha de anos 70. E tem quem gosta, beleza. Mas o fato... Não é limitação narrativa, é justamente essa percepção de que ela é uma música dos anos 70. Ela é uma música daquele tempo. E por isso a gente ouve e a gente fala, anos 70. Acontece muito com os filmes dos anos 80. Os filmes dos anos 80 têm muito essa característica. Os filmes maneiristas, Brian De Palma e tudo mais. Você ouve, você assiste aos filmes do Brian De Palma e você, anos 80. Tá ali. Por quê? O filme demarca um momento muito específico daquele modo de realização. Daquele modo de realização. Que é fruto daquele tempo. Sabe? Ela ter essa carinha dos anos 70, você pode falar que ela é levemente datada, já dá o pretexto pra você fazer o remake dela. Que foi exatamente que os fudidos. Que foi exatamente que a Lauryn Hill com Fugees fizeram depois. Entende? Eles atualizaram ela, uma narrativa mais moderna. Não inviabilizou a obra anterior, mas é possível você ter uma versão nova que seja boa, só que é diferente. Sim. Que é o que me... Sim. Por quê? Por que isso pode acontecer?
Justamente porque o remake em si não é um problema. O remake em si não é um problema. Porque o remake nada mais, nada menos é do que uma nova maneira de contar a história. E se estamos inseridos sob o contexto do cinema, que é uma arte reproduzível, o cinema reproduz histórias o tempo inteiro. Vai estar em constante reprodução. Essa é a característica do cinema. Agora, se eu digo pra vocês que o remake em si não é um problema, porque ele nada mais nada menos é do que um novo processo de contar a história mais uma vez, e portanto narrativa, a gente precisa ter a compreensão de que o remake ele também está inserido sob um contexto específico do modo produtivo em que estamos inseridos, o capitalismo. Ou seja, o remake passa a ser uma ferramenta de destinação ao lucro. Então veja, o próprio cinema constrói uma história e passa a vender essa história como mercadoria. Marx já nos dizia, tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. As empresas, portanto, constroem uma história, constroem um pilar e a partir desse momento passam a vender a sua própria história, a partir da nostalgia. A nostalgia é uma mercadoria no capitalismo. Vê a Disney. A Disney vai lá, compra todas as empresas em volta dela, compra a Lucasfilm, a Pixar, etc e tal. Pega a Pixar, por exemplo, que já construiu um pilar, construiu uma história e passa a vender a história da própria empresa. Aí faz Carros 1, 2, 3, faz continuação de tudo que é história que foi reproduzida na história da empresa e ponto. Nostalgia se transforma numa mercadoria. Então veja, o remake em si não é um problema. O problema é o que se faz com o remake. Qual é o trabalho empregado sobre esse meio. Porque remake é uma ferramenta. É uma ferramenta narrativa. Então, o que se faz com essa ferramenta? Qual é o fim dessa ferramenta? Bom, se o fim narrativo, se o fim dessa ferramenta é o lucro, sinto muito, assim será. A nostalgia vira uma mercadoria. Ponto. Ponto. Me faz crer na possibilidade de sucesso da minha primeira sugestão de remake aqui. Eu já vou começar polêmico. Eu vou falar de um que eu não só acho que merece um remake, como eu acho que é inevitável. Star Wars. Isso, rapaz, você calma. Tem gente... Não mexe em Star Wars! Olha só, pensa aqui comigo. Vai acontecer. Se não vai acontecer nos próximos 10, 20, 30, 50 anos, em algum ponto vão fazer o remake de Star Wars. Não, claro que vão. Vão fazer do Harry Potter. Vão fazer do Harry Potter já. Então, assim, claro que vão fazer. Porque, mais uma vez, é o capitalismo. É transformar nostalgia em mercadoria. É o que eu tava falando pra vocês. Existe uma nova geração pelo qual esse tipo de conteúdo pode angariar muita grana. Geração essa que já começou a ser construída a partir desses reimaginings aí, né? Desses reboots, que foi a nova onda de Star Wars aí, os episódios 7, 8 e 9. E o universo está sendo construído em cima. Então sim, é bem provável que haja um remake de Star Wars. É bem provável. Mas é isso, porque o remake ele, no capitalismo se transforma numa mercadoria. Pelo qual o trabalho empregado sobre esse meio gira em torno da construção de novos padrões de consumo. Sério que vai ter HP novos? Vai ter em formato de série. Mas já estavam pensando em fazer remake para HP. Porque, gente, HP já faz um tempo. Só que, assim, o tempo é cada vez mais curto pro capitalismo. Sabe? Mudou a geração, vamos fazer de novo. Percebe? Vamos contar o episódio 4, uma nova... Por quê? Porque é mais fácil vender o padrão. O padrão é mais rentável. Lembra que a gente sempre fala de padronização do gosto? É isso, gente. Já se construiu o padrão. Pra que inventar novos padrões? Sabe? É isso. O intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto. Nova esperança de novo. Vai ter um novo Luke Skywalker.
Vai. Cara, pra mim é inevitável. Conhecendo a Hollywood, gente, sabendo como é que é, inevitável. Um dia vai ter remake de Star Wars. E aí eu confesso pra vocês, eu gostaria de ver um remake de Star Wars. Eu acho que o George Lucas gostaria de ver um remake de Star Wars. Porque primeiro ele tem uma limitação técnica da época. Não, Mas não é eu fico imaginando limitação. como seria recontar essa história com uns efeitos mais modernos. O George Lucas fica tanto imaginando isso que ele fez uma versão com efeitos especiais lá. Isso é a vontade dele de refazer o filme. Eu sei que tem. Caraca, mas Gaveta, calma, o filme não vai deixar de existir. Ele tem o charme dele, eu acho que especialmente pelo Harrison Ford, Han Solo e tal. Não, ele tem o charme dele justamente pela técnica do seu tempo. Porque é um filme do seu tempo. Esse é o charme de Star Wars. Não é por causa do Harrison Ford, é também por causa do Harrison Ford e dos atores que estão ali inseridos. Mas é porque é um filme dos anos 70 e 80. Por isso. Legends and ancient weapons are no match for a good blaster at your side. Mas se você pegar alguém que respeita a história, não sei, eu vejo um caminho. O mais difícil desse daí vai ser o Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca, aí é tenso. Não que não seja possível você refazer um filme grandioso. Não ia ser nem a primeira vez. Scarface fez isso. Nada de Novo no Front fez isso. É um filme que ganhou o Oscar de melhor filme. E teve uma nova versão. Nada de Novo no Front é fraquinho. Fraquinho. Mas o Scarface, gente, é completamente distinto. A gente tá sob um outro contexto, sabe? O Scarface vai ser um filme ali inserido sob a lógica da nova Hollywood. Então é um momento muito particular de Hollywood, onde Hollywood dá espaço a determinados autores. Por quê? Porque a gente vive um contexto que, mais uma vez, o Código Hays havia acabado de acabar, né? O Código Hays acaba em 1969, que é, mais uma vez, o modelo de autocensura dos estúdios. E Hollywood vinha vendo crescer, no contexto global, a novela vague. Então a novela vague, ela chega tardiamente nos Estados Unidos, em Hollywood. Então a novela vague vai... Então a nova Hollywood nada mais, nada menos vai ser do que uma tentativa de mesclar o cinema de mercado hollywoodiano, o cinema industrial hollywoodiano com o cinema de autor. Tá? É uma tentativa de unir esses dois fatores que são irreconciliáveis. São inconciliáveis. Sabe? Então, em um período específico em que a nova Hollywood funciona, nós vemos surgindo dentro da indústria de Hollywood autores como Martin Scorsese, como Brian De Palma, como Francis Ford Coppola, William Friedkin, que vão fazer filmes de indústria, mas que têm caráter autoral. O Spielberg. Mas eu disse pra vocês, são dois meios completamente irreconciliáveis. Os interesses do autor e o interesse do mercado não são conciliáveis. Não são conciliáveis. Porque o mercado quer o lucro, o autor quer a liberdade criativa. Vai dar merda. E deu. Não à toa que a nova Hollywood, apesar de ter um período onde o mercado aqui e ali dava espaço para esses autores, passa a voltar ao padrão que antes era constitutivo, que antes se constituía. Padrão esse que muitas vezes vão ser assimilados pelos mesmos que produziram a nova Hollywood, o Spielberg mesmo, o George Lucas, que vai fazer o Star Wars, que vai fazer Tubarão, que vão fazer os blockbusters modernos. Então veja o que eu tô falando pra vocês. A nova Hollywood vai ser esse espaço onde a indústria dá uma permissão ao autor. Mas essa permissão da indústria ao autor tem tempo de validade, porque são interesses que não são compatíveis. Não são interesses que não são compatíveis. Então, assim, dar o exemplo de Scarface como um exemplo de remake, a gente precisa ter a compreensão do processo histórico da realização desse filme, porque se trata de um filme ali dentro desse contexto onde o mercado ainda dava permissões
Então o Brian De Palma, de certa forma, teve permissões para realizar um filme como aquele. Não vai ser a mesma coisa com Star Wars. Não vai ser a mesma coisa com Star Wars. Star Wars vai ser um filme intimamente industrial. Filme de produtor. É assim que vai ser. Então eu acho que a comparação com o Scarface acaba sendo problemática nesse sentido. Não dá pra gente esperar que um remake de Star Wars hoje seja um remake tal como o Scarface foi. Não dá. E foi boa também. Não foi tão boa quanto a original, tudo bem, mas eu acho que dá. Inclusive dá. Isso que eu tô dizendo não significa dizer que necessariamente por conta disso um remake de Star Wars vai ser ruim, tá? Não é isso. É a gente pensar, por exemplo, nos reboots de Planeta dos Macacos. Eu acho os reboots de Planeta dos Macacos melhor do que os Planeta dos Macacos de 1968, tá? Principalmente o Planeta dos Macacos 2 e 3 do Matt Reeves. Eu acho melhor do que o Planeta dos Macacos de 68. Dá pra colocar um Luke Skywalker melhor que o Mark Hamill. Tudo bem. Eu fiz um vídeo só falando disso, tá? De protagonista. O Mark Hamill é um excelente dublador, mas eu não gosto dele atuando como Luke Skywalker. Acho que a gente merecia um Luke Skywalker melhor. Eu acho que dá pra ser. Eu vou mais longe. Daria pra consertar coisas ao longo da trilogia original que o George Lucas foi inventando com o tempo e depois foi improvisando. O Jabba, que ele citou no primeiro filme, que depois ele tentou colocar digital lá, aquele fininho escroto. Agora a gente já sabe o visual do Jabba. A música clássica do Darth Vader, provavelmente a música mais reconhecível de Star Wars, ela só apareceu a partir do Império Contra-Ataca. Ela já deveria estar tocando já desde o primeiro filme? Eu acho que sim. Eu já colocaria a Marcha Imperial já desde o primeiro filme. Eu quero meu headphone. Dê o meu headphone. Esse é o tipo de coisa que você já pode ir acertando na trilogia. A trilogia se desdobrou pra falar aquele negócio. O Obi-Wan falou que o Darth Vader matou seu A pai. young Jedi named Darth Vader betrayed and murdered your father. Ok, eles passaram tanto tempo explicando isso que agora eu já tô até You aceitando. told me Vader betrayed and murdered my father. So what I told you was true from a certain point of view. Você mentiu! Mentiroso! Todo o lance da Leia, ser irmã do Luke. Assim, dá pra trabalhar melhor essa história. Agora sabendo ela do início ao fim. Pô, Gaveta, então pra você qualquer filme merece reboot, remake. Não. Lembra das 3 limitações que eu falei? Técnica, orçamentária e narrativa. Quando Todo filme tem potencial pra ter remake, tá? Inclusive no podcast que eu participei, que eu mostrei agora há pouco pra vocês, esse assunto do remake veio à tona. E a menina me perguntou: será que vale a pena fazer remake de Hitchcock? Vale muito a pena. A grande questão é o que eu falei pra vocês. É o uso que será empregado a esse remake. Quem estará usando esse remake? Qual é o fim pra isso? E a gente sabe que no modelo produtivo em qual estamos inseridos, o fim é o lucro. E, portanto, a gente não pode ser inocente de acreditar que, no final das contas, um remake do Hitchcock, um remake do Star Wars, vai atender às necessidades artísticas do artista, sabe? Então, assim, todo filme merece um remake. Mas o que será feito com esse remake? Como será contado? Quem irá contar? Sob quais condições? Qual a finalidade? Quem detém os meios de produzi-la? Sabe? É o artista ou é o estúdio? o filme, pra mim, não tem nenhuma dessas 3, e além disso ele tem carisma, especialmente de atuação de atores, alguma coisa muito específica, fica muito difícil. Então, pelo amor de Deus, o primeiro na minha lista que não faça esse remake. De volta para o futuro. Ó, a minha mão tá junto. Eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra pedir pra Hollywood, não faça remake de De Volta ao Futuro. Por quê? Eu não vejo nenhuma dessas 3 limitações em De Volta ao Futuro. Acho que De Volta ao Futuro não teve limitação técnica, teve uma limitação orçamentária que foi melhor pro filme, né? É uma história Como assim não teve limitação técnica? É um filme extremamente demarcado no seu tempo, como qualquer outro filme, mas lógico que tem limitação, entre aspas, técnica. famosa, que a cena final ia se passar numa usina nuclear, sei lá, e eles acabaram fazendo no relógio da cidade, foi muito melhor. Como você sabe que foi muito melhor? Não se sabe se foi muito melhor, não foi feito de outra maneira. A limitação narrativa, você pode dizer que é um filme que tá preso nos anos 80? Pode, mas a maior parte do filme se passa nos anos 50, sabe? Só que esse filme, ele tem um lance assim, a atuação dele, os atores, eles são muito carismáticos, é muito associado. Futuro sempre
Sim, é um filme muito específico do seu tempo. É um filme muito específico do seu tempo. É um filme que demarca o tempo da sua realização, como todo filme, é isso. Sonho em ver o futuro, ver uma era mais avançada, ver o progresso da humanidade. Quando você tem... Eu acho que todas as características que envolvem Star Wars, que ele falou que merecia um remake, está relacionado também com De Volta para o Futuro. Acho que não sei. Uma presença dessa muito forte, eu acho muito difícil você fazer um remake, cara. É mais fácil você fazer um reboot. Continua a história, ou então conta a história diferente. Parando pra pensar aqui, quem teve reboot foi o Prêmio Best, que era um prêmio pra premiar melhores sites e agora tá premiando os melhores da internet. E eu só vou conseguir ir na festa do Top 3, esse prêmio que eu já sonho aí há muito tempo, se todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui votar. Ah, Gaveta, eu vou ter que entrar lá no IBEST, vou ter que achar o seu nome. Não! Tem um link aqui embaixo. Se você clicar, não só vai direto pra categoria. O meu nome já vai estar clicado. Você só vai apertar OK. É um cliquezinho que tu vai dar. Ah, mas eu vou ter que fazer cadastro. Cara, tem aquele negócio lá de você logar com o Facebook, logar com o Google. Então são 2 cliques. Você vai clicar logar com o Facebook, logar com o Google, logar com o Apple, sei lá. Sim. Gaveta já vai estar selecionado. Sim. Faz aí agora. Rapidinho, eu vou esperar. Sério, você vai demorar o quê? 15 segundos fazendo isso. Não vai me ajudar tanto. E aí aproveita quando você votar, deixa um like aqui nesse vídeo, já que também aí é mais fácil ainda. Você já tá vendo o vídeo, só bota o joinha ali, tá tudo certo. Mas voltando. Que nem que fizeram com o Joker, sabe? Caraca, não consigo imaginar outro Coringa sem ser o Heath Ledger. Realmente, todo mundo. I thought my jokes were bad. Por quê? Por quê? Pô, o Jack Nicholson já tinha feito um Coringa pica. Não, depois do Jack Nicholson não vai ter mais Coringa. Aí teve o Heath Ledger. E por que não pode ter um outro Coringa? O Joaquin Phoenix fez um ótimo Coringa. Não tô falando necessariamente o filme ser um ótimo Coringa, mas ele representou bem o Coringa. Ponto. Então, assim, não. Vamos botar o Joaquin Phoenix pra fazer. Nossa! E aí o cara entregou um filmaço também. Uma outra Isso. excelente interpretação do Coringa. É isso. Comedy is subjective, Murray. 2 interpretações brilhantes, são caminhos diferentes, sabe? Então, remake de Volta pro Futuro? Não. Mas o remake... É porque o Gaveta ele tá fixando na ideia de que é fazer igual. Mas não, o remake ele vai atender às necessidades de um novo tempo, do nosso tempo. Ele pode contar a história mais uma vez, mas ele vai atender às necessidades do nosso tempo. O remake não é pegar a história que foi feita no passado e fazer igual à história do passado. Como o Gus Van Sant fez com Psicose. Não, é entender as técnicas do presente para realizar aquela história sobre as condições do presente. Sobre os contextos do presente. Sabe? Acho que vocês ainda não estão preparados para isso. Na minha lista do que não merece remake, provavelmente são esses que são muito marcados por uma persona, sei lá, cantando na chuva. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Cara, o Gene Kelly, ele tá muito intrínseco a esse filme, ao carisma desse filme. Você pode fazer um remake desse filme? Claro, poder pode tudo. E Hollywood provavelmente vai fazer, já fez, ou vai fazer mais. Mas sempre vai ficar abaixo. Eu acho que sempre vai ficar abaixo. É um filme muito Não, acho que não tem nada a ver com o Gene Kelly. Eu acho que a parada do Cantando na Chuva, a dificuldade de fazer um remake do Cantando na Chuva, isso não significa dizer que não dá pra fazer um remake de Cantando na Chuva, mas a dificuldade está muito inserida sob o contexto da Hollywood naquele momento histórico, sabe? Então, o Cantando na Chuva é um filme que está muito inserido no contexto histórico da Hollywood. É um filme que, se eu não me engano, passa-se 2 décadas do fim do cinema mudo. E eu tô falhando na década aqui, na data exata do lançamento de Cantando na Chuva. Mas fazia muito pouco tempo, a indústria de Hollywood está em uma constante mudança e Hollywood está contando a sua própria história recente. Então, é um tanto difícil de fazer isso. Mas Hollywood já fez algo similar com La La Land, sabe? Contar a história de Hollywood a partir de um musical e tudo mais. Então, assim, sabe... A parada é que é um filme que está muito inserido no contexto histórico também. Para além do contexto técnico, do contexto histórico. Mas significa que não é possível fazer? Claro que é possível. Claro que é possível. baseado numa persona. Não é por causa do Gene Kelly. E assim, filmes que são baseados muito numa interpretação. Sei lá, Piratas do Caribe do Johnny Depp, O Homem de Ferro do Robert Downey Jr., do Tony Stark. É tão intrínseco que eu confundo o nome deles. É muito difícil imaginar um remake desses papéis, sabe? É mais fácil pensar no reboot e ainda assim vai ter que ir pra um outro lado muito doido pra você fazer uma outra coisa genial. Isso quando o filme ele... É porque, Gaveta, você tá se apegando à nostalgia pra cair nesse lugar de que não é possível fazer.
Mas quem vai assistir novamente esses filmes que você está citando é uma nova geração. Então, por exemplo, se a gente for pegar Harry Potter e fizer um remake de Harry Potter, a gente tá preso ao personagem do Daniel Radcliffe, Emma Stone e o Hubert, sei lá o que eu esqueci o nome dele agora. A gente tá preso a esses personagens. Mas isso não significa dizer que a nova geração está presa a eles. Então, vai rolar. Vai rolar, sabe? Assim como o Cantando na Chuva, assim como os outros filmes que você citou. Vai rolar. Ele não é muito amado, né? Sei lá, o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, ele tem uma interpretação muito marcante do Marlon Brando. E ele é muito querido, é um filme muito cultuado. Leave the gun. Take the cannoli. Dá pra fazer? Cara, ele não tem nenhuma dessas três limitações, eu acho. Nem a narrativa, eu diria, porque ele é um filme mais lento, ele é um filme... Tu vê que é um filme da época. E tem umas cenas que estão datadas ali, que estão tiroteio, briga, que estão... Dá pra ver que é bem feito. A narrativa dele, lenta, combina com o filme de máfia. É mega bem dirigido pelo Coppola. Então, assim, vai fazer remake, vai ser sempre inferior ao original. Vai entrar nessa luta pra perder. Não, é assim... Vai entrar na luta pra ser comparado. Mas entrar na luta necessariamente pra perder é muito forte. Vai ser difícil, é lógico, mas, sabe, não é bem por aí. O remake não necessariamente ele vai perder do seu original. Não tem isso. É bobagem. É claro que aqui o Gaveta tá citando pontos muito chave da história. É pensar que recentemente tá rolando a ideia de que vai ter uma refilmagem de Vértigo do Hitchcock. É uma refilmagem oficial, né? Porque Vértigo é o filme com mais remakes na história do cinema, você já sabe, né? Mas tá rolando essa ideia onde o Robert Downey Jr. seria o personagem principal. Sabe? Mas é óbvio que a comparação é muito forte. É óbvio que você vai olhar pra um filme como esse e vai olhar pra Um Corpo que Cai, mas o desafio é não fazer isso. É outro filme, é outra história, é outra maneira de contar a história, melhor dizendo. É esse que é o desafio do remake. Contar novamente. Sabe? Sabe? A mesma coisa eu digo do Indiana Jones. É muito marcado pelo Harrison Ford, era um personagem muito carismático. Son of a bitch. Uma excelente direção do Steven Spielberg. Remake é mais fácil um reboot. O Indiana Jones dá até pra imaginar mais um reboot do que um remake. Ele tá preso à sua época, eu acho que daria pra você reimaginar aquela aventura mais energética hoje em dia. Mas é perigoso, você vai concorrer com uma direção do Steven Spielberg, cara. Você vai ser diretamente comparado. Existem algumas brigas, alguns filmes que eu acho que valem mais a pena. O Hitchcock tem os dois lados. Eu acho que dá pra refazer, dá pra ter remake de alguns filmes do Hitchcock. Eu diria que o único que eu não faria um remake dele seria o Psicose. E o Psicose, ele é muito marcado. É muito difícil fazer um remake do Psicose. Ele tá muito no imaginário das pessoas. Teve um remake, que é uma bosta. Esse remake foi um remake muito específico. Gus Van Sant fez esse remake quase como um experimento. Não tem nada a ver com o que a gente tá contando aqui no vídeo. Tá? Esse vídeo aqui, esse remake é um experimento do Gus Van Sant de tentar realizar o filme plano a plano, quadro a quadro, exatamente como foi feito, só que em cores. Então, assim, não é bem por aí também. Ele é muito marcado e eu não vejo tanto essa limitação nele. Ele tem a limitação narrativa, ele é muito preso na época dele, mas... Cara, eu não tô entendendo esses argumentos dele, cara. Não tô conseguindo entender. Que limitação narrativa é essa, gente? Que limitação narrativa é essa? De verdade, eu não tô conseguindo entender. O caso do Psicose faz parte do charme dele? Não sei. Thank you, Mr. Bates. Norman Bates. Que é diferente pra mim do filme Vértigo, né? Um Corpo que Cai. Eu vou cair! Eu vi 2 filmes do Hitchcock há um tempo atrás, uns 2 anos atrás. Na pandemia, provavelmente, que a gente estava em casa, eu fiquei vendo vários filmes. Foi Um Corpo que Cai e O Janela Indiscreta. São excelentes filmes, tá? Mas, cara, é muito evidente pra mim que, assim, que é um filme são bem marcados da época, aquele jeito bem de filmar. É tudo lento, a câmera vai lentinho pra um lado, vai lentinho pro outro. Os irmãos Coen tem isso também, de ser essa câmera meio lenta, assim, mas são filmes que eu vejo, cara, dá pra fazer uma versão nova. Já fazem. Gaveta, já fazem o tempo inteiro. A gente já falou por aqui. Vértigo
Um Corpo que Cai e Janela Indiscreta, os dois juntos são o que a gente gosta de chamar de filmes teoria do Hitchcock. São matrizes do cinema do Hitchcock e, portanto, matrizes do cinema moderno. Não há filme mais refilmado do que Um Corpo que Cai. Não tem. Não tem. Não tem. É Instinto Selvagem, é Retrato de uma Jovem em Chamas, Phoenix do Petzold, Paranoia, Under the Silver Lake. Tudo isso são refilmagens, de alguma forma, de Um Corpo que Cai. De alguma forma. E eu posso provar pra você na aula que eu adicionei ontem, lá no Introdução ao Cinema. Eu posso provar pra você na primeira aula que eu adicionei esse mês no Introdução ao Cinema. Então venha fazer parte. Link na descrição desse vídeo. Faça parte. Gancho pro jabá. Gancho pro jabá. Porque, gente, é isso. São muitos os filmes na história do cinema que são remakes desses dois filmes. Não porque eles tenham limitações, mas porque são filmes matriz do cinema moderno. São cinemas matriz do cinema moderno. O desafio é não falar sobre esses filmes. O desafio é fazer um filme e não falar sobre esses filmes. Esse é o desafio. Ia ficar legal, sabe assim? Inclusive eu tava fazendo essa lista e eu vi que Um Corpo que Cai estão querendo fazer um remake aí. Com Robert Downey Jr., inclusive. Apoio. Esse tá na minha lista aí, que seria um bom filme pra fazer um remake. Merece. Eu também apoio, tá? Também apoio. Com certeza muitos de vocês me mandaram esse link dessa notícia achando que eu ia falar, não tem que fazer, não tem que fazer. Tem que fazer sim. Eu apoio que seja feito. Porque se existe Retrato de uma Jovem Chama, se existe Um Corpo, Instinto Selvagem, se existe Phoenix, se existe todos os filmes que eu citei pra vocês, por que não pode ter um remake, digamos assim, oficial? Pode, vambora, eu quero que tenha. E torço pra que seja maravilhoso. Torço pra que seja maravilhoso. Tá? É claro que é um desafio enorme ter Um Corpo que Cai de Hitchcock como referência, mas torço pra que seja. Eu sei que a direção do Hitchcock é maravilhosa, mas ele tem muito espaço pra isso. O Janela Indiscreta, então, mais ainda. Existe limitação técnica, narrativa também, eu diria. E, mais uma vez, quando eu falo limitação narrativa, tô dizendo que ele era limitado de se expressar, o Hitchcock. Não vou falar essa heresia aqui. Uma limitação porque ele está datado. Você vê que é um filme antigo. Mesmo assim tá errado, Gaveta. Por favor, mesmo assim tá errado. Todo filme é datado. Os filmes que você citou que não merecem refilmagens, todos eles são datados também, todos eles têm essas mesmas limitações. O Poderoso Chefão é datado. O De Volta para o Futuro é datado. Tudo isso é datado. Tudo isso é datado. Por que são matrizes, Felipe? E a questão dos filmes de matriz se assemelha à ideia de clássico? Não. São matrizes porque o Hitchcock ele estabelece uma nova maneira de olhar no cinema. O olhar no cinema muda a partir desses filmes. A maneira como o olhar é entregue ao cinema. Ele constrói matrizes nesse sentido. Sobretudo na ideia voyeurística hitchcockiana. Então a maneira como o espectador olha para o filme através do olhar do diretor no filme é completamente distinto a partir desses filmes. É uma matriz no sentido de linguagem. No sentido de linguagem. No sentido narrativo. E eu peço assim, encarecidamente, assinem o Introdução ao Cinema. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Essa aula do Hitchcock tá muito boa. E vocês vão entender daqui por diante por que Hitchcock é uma matriz pro cinema moderno. Depois dessa aula, a promessa é essa, gente. A promessa é essa. Depois dessa aula, eu prometo a vocês que vocês jamais verão um filme sem pensar em Um Corpo que Cai. Jamais. E é isso que significa um cinema matriz.
Vocês jamais verão um filme sem ver um corpo que cai. Isso é uma ameaça? Isso é uma ameaça. Mas uma boa ameaça. Link na descrição do vídeo, hein? É você dar uma atualizada na narrativa dele. Por exemplo, tem um filme que é super clássico que merecia dar uma atualizada na narrativa dele, não só pela parte narrativa, mas porque ele teve limitação técnica forte por causa da época dele. Mágico de Oz. Eu não entendo como a gente ainda não tem um remake de Mágico de Oz grandioso. Esse eu não entendo. Se isso aqui fosse um top 10, esse estaria no top 5, assim, cara. Como é que não fizeram ainda um remake glorioso de Mágico de Oz, sabe? É uma história clássica, uma história grandiosa. Eu diria até que é uma história que segue os padrões atuais. É uma história com uma protagonista mulher que faz uma aventura. Eu fico, como é que não fizeram ainda um remake? Se você vai ver, toda hora tem planos aí, estão fazendo remake, estão fazendo remake, estão fazendo... Mas cadê? Cara, esse daí... Tu imagina com a tecnologia de hoje fazer esse mundo fantástico de Oz, sabe? Esse merecia forte pra mim. Forte. Mas no meu caso, eu não colocaria alguém tão louco quanto, sei lá, o Tim Burton. O Tim Burton fez isso com a Alice do País das Maravilhas. Eu já tô até com medo, eu não quero nem abrir aqui o browser, eu já vou ver que o Tim Burton tá fazendo sim, gaveta. Ah, meu Deus. Isso é muito cara de filme que o Tim Burton gostaria de pegar pra fazer, sabe? Eu não sei se eu botaria ele pra fazer isso. Não obedecemos mais você, cabeçuda! Você vai sentar na cabeça. Caralho, é o papinho desse moleque. Tem outros filmes que eu pegaria dele aqui pra fazer. Eu tô fazendo assim porque eu tô olhando pra lista. Eu fiz uma lista gigante. Caralho, toma. Eu tô com pena da galera Um Mágico de Oz dirigido pelo Spielberg, que seria maravilhoso. da Gaveta Filmes pra editar esse vídeo já. Mas é isso. Não é como se esse filme e os outros não merecessem remake. Mais uma vez, remake é tão somente uma nova maneira de contar a história. Só isso. E por assim dizer, todo filme merece remake, gente. Todo filme mereceria um novo remake. Todo filme. Mas é o que eu disse pra vocês. O que importa pra compreender se teremos um bom remake é o processo de realização. É muito filme, é muita coisa. Foi fazendo a lista que eu fui notando assim, cara, eu vou ter que fazer um filme, eu vou ter que fazer um vídeo só pra falar de reboots e remakes. E esse aqui eu vou fazer só falando de filmes que merecem e não merecem reboot. E eu acho que daria pra fazer um vídeo pra cada parte dessa. E ainda o assunto mistura, sabe assim? Esses filmes merecem porque eles têm essas limitações que eu falei. Os outros talvez não merecem porque eles não têm uma dessas limitações. São assuntos que cruzam. Vai fazendo um mapa mental pra fazer a lista desse vídeo aqui. Que foi o que eu fiz com Mila Note. Todo mundo que tá me vendo aqui, grande parte das Ó o pessoas jabá de novo. Chega de jabá. Essa nota dos reboots de hoje é melhor fazendo a brainstorm aqui. Saindo várias criar Gaveta, eu gosto de você, de verdade, mas... Aqueles que mude canal. Eu botei não quero mais jabá. Vai fazer seu projeto criativo novo com Mila Note. Voltando aqui pra lista, eu adoro fazer jabá de coisas que eu realmente uso. Eu fiz o jabá agora do Mila Note, mas eu realmente tô usando. Eu realmente tô arrastando o negócio pro lado pro outro aqui, puxando seta. Desculpa, galera da Gaveta Filmes. Eu fico mudando o roteiro conforme eu vou gravando. E eu fico, não, eu quero falar desse filme primeiro agora. Agora eu quero falar desse filme primeiro. Eu tô aqui travado aqui, não, qual filme que eu falo agora, tá, não sei o quê. Eu preciso dessas ferramentas ágeis, assim. É isso. É porque eu queria falar de limitações narrativas, mas eu quero ir pra parte da limitação técnica, que eu acho que isso daí é divertido. O pessoal tá fazendo reboot quando deveria estar fazendo remake. Tron, ele teve um reboot, polêmica. Eu sinto que eu gosto mais do reboot que todo mundo. Todo mundo achou horrível o reboot. Ah, não achei horrível, não. Não sei, eu não sei se eu tava de coração aberto, sei lá. Eu não achei ruim. Até o Jeff Bridges digital lá, sei lá, ok. Eu posso ter sido influenciado pela uma das melhores trilhas sonoras de filmes de todos os tempos? Posso. Daft Punk fez toda a trilha sonora do filme, aí, cara, essa trilha eu ouvi em loop. Eu digo mais, o Jeff Bridges digital, ele é estranho, tá? No Vale das Estranhas e tal. Mas pra mim, só isso. O resto dos efeitos visuais desse filme são um esculacho. Eu acho um esculacho. Cara, a corrida de motos, cara, aquilo ali é lindo. Eu achei irado. Só que tem esse reboot, aí você tem esse lance do Vale da Estranheza. Tem uma história que já não é tão redonda quanto a do primeiro. Do primeiro eu acho a história mais cativante. Sabe, o cara que entrou no fliperama. Esse era um bom filme pra você pegar. Pega esses efeitos visuais poderosos. Você pega uma trilha sonora dessa poderosa. Você faz um remake do Tron. Pô, eu acho que ia ficar irado. Você não precisa nem criar. Limitações, coisas que eu não gosto e coisas que eu não entendo. O Jeff Bridges digital. Nem ser o Jeff Bridges, é um outro protagonista, um outro cara. E aí você bota a versão dele digital. Aí você pode até, às vezes, mudar um pouquinho o digital
digital ali, tal, mas você tem o mesmo ator pra fazer ele de novo bem feito. O Tron é um que eu acho que seria irado. Não sei se vão fazer, porque eu acho que o Tron Legacy cansou o nome. E eles queriam fazer um reboot, porque eles queriam aproveitar o nome, mas teria sido melhor um remake. Teria sido melhor um remake. É porque assim, tem filme que tem limitação tecnológica que merece remake, mas tem uns que não, porque eles são muito cultuados, famosos. Blade Runner. O Blade Runner, ele teve um reboot, o Blade Runner 2049, que é maravilhoso. Eu odeio todas as pessoas que falaram que o filme era chato, que o filme não sei o que lá. Odeio. É insuportável. Eu demorei pra ver esse filme. Eu vi esse filme recentemente, sei lá, tem 1 ano e meio que eu vi esse filme. Eu amei. O filme é maravilhoso, é lindo, mas ele tem um grande segredo. O novo, ele claro. tem um grande segredo, que é Ryan Gosling. um bom diretor. Você botou o Villeneuve pra dirigir ele aí. Mas se você parar pra pensar, cara, então daria pra pegar um Blade Runner e fazer um remake dele? Ele tem uma limitação técnica que daria pra ficar mais avançado. O próprio Blade Runner 2049 mostrou isso. Mas é um filme com muito carisma. Na verdade, eu acho que dá pra fazer um remake do Blade Runner. Ah, me xinguem. Porque assim, o Harrison Ford é um cara que sempre empresta muito carisma pros filmes dele. Mas nesse filme, ele tá meio que blasé. Blasé mesmo, porque é um filme no ar. Ele é uma máquina. Né? O filme noir é blasé, meio... Eu estava naquele dia, quando não sei o que lá. E esse filme... Quando eu falei de filmes que foram alterados na edição, eu falei desse filme. Que ele teve sérios problemas, né? O estúdio botando a mão nesse filme e mudou. Bota narrativa no ar, não bota. Bota narração, tira narração, faz não sei o que, faz versão 1, versão 2. Assim, é dirigido por um dos maiores diretores de todos os tempos, né? O Ridley Scott. Não. É um diretor que fez um dos grandes filmes de todos os tempos, mas não é um dos melhores diretores de todos os tempos. Já fez muita bomba. É um filme muito cultuado, então ele vai ganhar raiva. E se ele tiver um remake, eu acho que vai ter muita raiva em cima dele. Mas desculpa, eu veria. Eu veria um remake de Blade Runner atualizado e tal. Provavelmente vão fazer uma pegada diferente. Provavelmente vai... Um filme não feito pelo Denis Villeneuve? Pô, faria. Fácil. Vai ficar uma bosta, que nem foi o Vingador do Futuro, mas sei. Porque assim, quando eu falo de limitação técnica, não significa necessariamente ficção científica. Porque a gente pensa assim, não, que não tinha os efeitos visuais pra fazer isso. Você precisa de efeito visual até pra fazer filme de época, tá? E não precisa nem ser filme de época, tipo Gladiador, não. Pode ser, por exemplo, eu gostaria de ver um remake de Spartacus. Filme grande, Gaveta. Cara, mas Spartacus é grandioso. Eu sei, Spartacus é grandioso. Não foi o filme mais caro da época que foi feito, blá, blá, blá. Tem toda 1000 coisas que se falam sobre Spartacus e tal. É um filme grandioso. Mas pra mim é um filme que é bem marcado. É um filme de época. Você vê que não só um filme de época que retrata uma época antiga, mas é um filme antigo. Ele tá na categoria filmes clássicos antigos. E ele tem cara de filme antigo. Por mais revolucionário que ele seja. O próprio Gladiador, que saiu anos depois do Ridley Scott, já mostra essa evolução, né, de como os efeitos visuais já melhoraram a contação de história. Eu acho que um filme grandioso desse, se tu bota ele na mão de um diretor desses, um Ridley Scott, ou sei lá, um outro desses, pra contar essa história magnânima de novo, cara, ia ser um filmaço. Não sei. Porque a gente precisa ter uma compreensão do seguinte também. Mais uma vez, a técnica é fruto do seu tempo. Mas no passado, a indústria se utilizava muito do efeito prático, digamos assim. E aqui eu não tô falando um fetiche pelo efeito prático tipo o Nolan faz não, tá? Mas ter a compreensão de que hoje tudo é tela verde. Tudo é falso. Então eu não sei se um filme como Spartacus seria um filme grandioso de fato, ou se não seria tudo efeitos visuais. Não sei. Eu acho que o Spartacus você pode ter 2 filmaços. Eu acho que você pode ter um filmaço antigo e você pode fazer um novo filme e ele também ser grandioso e ser muito bom. Esse Sim, estaria numa lista minha de um excelente remake a ser feito, mas ele demandaria uma mobilização, porque vai ser um filme caro, vai ser um filme grandioso, vai ser tudo. Vai ter gente que não vai querer ver o filme, porque vai desrespeitar o filme original, dane-se você. A gente só faz Volta ao Futuro, esse pode fazer. Vai sim, meu irmão! Kirk Douglas tá excelente no papel, tá. Assim como o Russell Crowe tá excelente no Gladiador, mas não sei. Mas aí você pode estar... Mas é muito isso. Por que ele tá defendendo que tem que ter remake pra tudo isso, mas não pode ter De Volta pro Futuro? Eu não entendi. Eu não consegui entender
O porquê não pode ter remake de Volta pro Futuro? Não faz sentido. Tá pensando, Gaveta, o problema nem é esse. O problema é você está querendo mesmo. Você nostalgia, tá querendo ponto, mesmo é isso. fazer um remake de um filme do Stanley Kubrick. É um monstro! Olha, depende do filme do Stanley Kubrick. Esse vídeo aqui, nossa, esse vídeo aqui ele vai cair em listas da galera que curte cinema. Eu vou ser tão xingado. O cara que não saca nada de cinema é um filho da puta. Meu amigo, esse vídeo é inteiramente baseado na minha opinião. Assim como todo crítico de cinema, eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Todo crítico de cinema faz vídeos sobre opiniões. Fato. Todo crítico de cinema faz vídeo sobre opinião, só que sempre uma opinião embasada. Quando, Gaveta? Vamos lá, Gaveta. Você sabe, eu já falei isso aqui muitas vezes. Muitas vezes. Eu gosto muito de você, de verdade. Mas quando você usa o opinião, isso não disfarça que você está embasando de alguma forma na sua opinião. Então, assim, a opinião ela não é descolada de tudo que você realize, de todos os seus conhecimentos adquiridos e tudo mais. Então, o crítico, ele se utiliza, sim, da sua opinião. Crítica é opinião. Mas isso não significa dizer que ser crítica é ser opinião, que ela não é embasada em critérios objetivos. Nos conhecimentos que o crítico tem sobre linguagem, teoria, história, técnica. Então o crítico ele vê o filme, ele extrai do filme uma experiência, dessa experiência ele constrói uma ideia, e ideia essa que será embasada. E portanto é uma opinião, mas é embasada. Por quê? Porque não existe crítica, assim como não há nada que não seja enviesado de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então sim, crítica é opinião, crítica tem lado. Crítica diz sobre nós, o que nós acreditamos, o que nós experimentamos sobre o filme. Mas isso não significa dizer que ela não tenha que ser embasada. Sabe? Eu acredito que você está dizendo a opinião. Mas ela também não pode ser um escudo. Simplesmente um escudo para o que você realmente acredita. Essa que é a parada. Tem que ter um embasamento também na sua opinião. Porque crítica é isso. Tem que ter esse embasamento, sabe? E quando eu digo embasamento, não é que você tem que ser o chato que vai ficar referenciando tecnicamente cada uma das partes do filme, que a montagem é isso, a trilha sonora é isso, o roteiro é isso. Não é isso. Você experimentou o filme. A partir desse filme você construiu uma ideia. E essa ideia, como ela chegou até você? Me diz, embase isso de acordo com os seus conhecimentos sobre cinema. Então, eu entendo perfeitamente assim, que o fator nostálgico faça que você não queira um filme De Volta para o Futuro. Mas não faz o menor sentido frente aos demais. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Relaxa, é a minha opinião. Você pode não concordar com ela, tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso, tá bom? Facilmente. Ninguém vai morrer pela opinião, sua opinião. Ninguém. A grande questão é que a gente falou, assim, não dá pra gente falar opinião e ponto, acabou, é só a minha opinião. Tá? Esse que é o problema. É diferente do Tarantino. Pra mim, Tarantino, não dá pra fazer remake do filme do Tarantino, não dá. É muito autoral, é muito característico os filmes do Tarantino. Eu não consigo imaginar... Pô, e os filmes do Hitchcock não são muito autoral? Será mesmo que não dá pra fazer um remake do Pulp Fiction? Do Cães de Aluguel? Será mesmo que não dá? Claro que dá. Só que o que a gente precisa ter a compreensão... Gente, olha só o que eu tô falando agora pra vocês. Remake é uma nova maneira de contar a história. Maneira de contar a história. E, portanto, como contar a história. E, portanto, narrativa. Isso significa dizer que o remake não precisa recontar. O remake ele não precisa fazer novamente a forma como foi feito anteriormente. Ele vai contar a história mais uma vez. Mas a forma como essa história vai ser contada pode ser completamente distinta. Então, sim, o Tarantino ele pode ser refilmado. Ele só não vai ser refilmado da maneira como o Tarantino faz. Percebe? Ele só não vai ser utilizado o mesmo estilo do Tarantino. Mas a história
perfeitamente refilmagem. Perfeitamente pode ser refilmada. Imaginar um remake de nenhum filme do Tarantino, nenhum. E o Jack Brown? Já o Kubrick, por exemplo, o Spartacus, já nem a direção é totalmente dele ali, sabe assim? Não é um filme que tem essa mão pesada, artística, tão do Kubrick, sei lá, como tem 2001 Odisseia no Espaço, sabe? 2001 Odisseia no Espaço, pra mim, não dá pra fazer um remake. Ele é muito característico, ele é muito poético, ele é muito... Dá. O Nolan não fez? Desculpa, não vou fazer mais isso. Desculpa. Eu vou te dizer que até a limitação técnica dele, pra mim, nem é tão limitação. Porque ele vende. Ele é tão bom nesse ponto. Eu sei que é um efeito especial de 1900 e muito tempo atrás, mas ele vende. Eu compro. 20 centavos. Já Spartacus, eu acho que até dá. Dá pra fazer até de Laranja Mecânica? Cara, eu acho que é um pouco luta perdida, assim, que o fã-clube é muito forte. Gaveta, todos os filmes que você tá falando aqui que dá pra fazer remake, eu tô concordando com todos. Por que eu tô concordando com todos? Porque dá pra fazer remake de qualquer coisa. Que, mais uma vez, o remake em si não é o problema. O problema não é o remake. Não é o remake. O problema é a finalidade que se dá a esse remake. Que dentro de uma indústria do cinema, a finalidade desse remake é o lucro. E, portanto, no geral, dá merda. No geral, é uma reprodução de venda de nostalgia. É tornar o remake, portanto, a nostalgia, portanto, a memória afetiva que nós temos com o passado em uma mercadoria. Nós tendemos a olhar para o passado e fixar as coisas boas que aconteceram na nossa vida. E a indústria da cultura tem a capacidade de construir essa memória afetiva ao longo da história. E aí chega no momento da realização do remake, ele vende essa história construída como uma mercadoria. Então veja, o problema não é o remake, porque o remake é uma nova maneira de contar uma história. E contar histórias novamente é lindo. O problema qual é a finalidade que se dá a isso. Beleza? Vai derrubar. Eu acho mais fácil até fazer um remake de Laranja Mecânica do que do Iluminado. O Iluminado, ele tem um clima ao longo do filme todo. Eu acho que se fizerem um remake do Iluminado, vai cair no mesmo problema do remake do Psicose, sabe assim? Você pode até fazer ele mais bem feito, mas ele não vai ter o carisma do original e não vai ser tão bom quanto. O Laranja Mecânica tem essa pegada dos filmes dos anos 70 e tal, que eu acho que daria pra você adaptar. Você vai perder 1 milhão de coisas geniais que o Kubrick coloca ao longo da direção dele meticulosa. Por isso que eu acho que é uma guerra perdida. Não, acho que dá, mas são filmes que vão ganhar muito ódio, então não sei. É mais fácil a gente pegar filme que não... No geral, o remake vai angariar esse ódio de quem carrega essa nostalgia, tá? No geral. No geral, assim, na verdade, em determinados grupos nichados da sociedade, em geral, não é verdade. Mas o geral, que é pra quem esse remake tá sendo realizado, pra reatualizar, pra fazer novamente, pra construir o público mais uma vez, essa galera não vai se incomodar, essa galera vai consumir. Não foi tão bom e você fala, tinha potencial pra ser bom e não foi. Troia. Troia foi um filme de 2004. O diretor é excelente, o Wolfgang Peterson. Ele é bom, ele fez alguns bons filmes que eu gosto. Tem um elenco, é o filme que tem o Brad Pitt como Aquiles, tem o Eric Bana e tal. É um filme que teve problema, mudou a trilha sonora. Eles tiveram que trocar a trilha sonora em cima da hora. O cara teve que fazer no sufoco. Eu odeio o filme, eu até gosto. Eu gosto de Troia. Assim, eu sei que tem muita gente que odeia, eu gosto desse filme. Eu gosto desse filme, mas acho que ele poderia ter sido tão grande quanto foi o Gladiador, por exemplo, eu acho. Que é um filmaço, Coração Valente, sabe? Eu acho que o Troia era um desses filmes pra encabeçar esses filmes não gosto de Gladiador, sei lá, clássicos, maravilhosos. Eu acho que ele merecia um remake desse, assim. A história é muito boa, a história é cativante. Você tem que arranjar um bom diretor pra contar essa história. Eu acho que ele só não ganha um remake agora porque tá muito em cima ainda, 2004, não tem tanto tempo, não sei se a galera vai se cansar de novo. Eu acho que eles vão esperar renovar o público, vai ter muita gente que não... Isso aqui é muito bom, olha só. Não tem tanto tempo, não sei se a galera vai se cansar de novo. 20 anos. Você sabe o que tá falando aqui? A galera da edição, né? A galera tá lidando 20 anos como muito tempo atrás. Por quê? Porque pra indústria da cultura, recentemente, e cada vez mais é assim... 20 anos tô velho. Mas a gente tem a compreensão de que, ao longo da história, cada vez mais, o intervalo de tempo pra que as coisas se tornem velhas é mais curto. Então, pra um jovem hoje, um filme de 5 anos atrás já é velho. Já é velho. É o que eu falei pra vocês. Já estão pensando em fazer remake de Harry Potter.
Já estão pensando em fazer remake de Harry Potter. Sabe? Já é velho pra essa galera. Percebe? Então, não. 20 anos não é velho. Não é muito tempo assim. Eu acho que eles vão esperar renovar o público. Vai ter muita gente que não vai pro cinema pra ver essa história, que já viu recentemente. Já vi essa história. Eu até acho que aquele Homem-Aranha do Andrew... Vai justamente porque o remake é uma construção. No capitalismo tardio, na nova constituição do capitalismo, desde sempre, na verdade, é transformar a nostalgia em mercadoria. Então a nostalgia em torno de Gladiador vai fazer as pessoas irem ao cinema. Garfield sofreu com isso, porque a história de surgimento do Homem-Aranha, do Tobey Maguire lá, tava muito recente ainda pra ter um novo reboot. O que foi bom também, porque aquele filme é muito ruim, o do Andrew Garfield. Aquele filme é uma merda. Eu acho mais fácil apostar em filmes que já estão um pouco mais datados, filmes que já passaram mais. Você pode ir pra década de 80, tem alguns filmes da década de 80 que eu acho que seriam bons de ter remake. Todos aqueles clássicos de fantasia, sabe? História Sem Fim, talvez. Outro filme que tem cara de Tim Burton. Mas assim... É a gente ter a compreensão de que hoje, por exemplo, a indústria investe muito no apreço estético da década de 80. Então, assim, se utiliza muito esse resgate da estética anos 80 para criar esse apreço de nostalgia. Por quê? Porque o público consumidor de cinema era o público que viveu a década de 80. Mas o cinema já está começando a assimilar a década de 90 e a década de 2000. Por quê? Porque esses também são públicos consumidores de cinema. Percebe? Percebe como a nostalgia é uma mercadoria no cinema? Então, né? Não sei. Não, Tim Burton não. Tinha que ser um pouco mais drástico. Tem um filme que eu adorava nos anos 80, que era o Voo do Navegador. Eu adorava esse filme. A nave parece uma amêndoa prateada, assim. Eu tenho medo de ver esse filme hoje em dia. Eu acho esse filme uma bosta. Deve ser. Eu nunca mais vi esse filme. Eu só botei ele na lista de lembrar de cabeça. Esse filme é uma merda. Mas um que eu sei que é muito bom e mesmo revendo hoje é muito bom é o Labirinto. Guerreiros da Virtude. Cara, começou o meu amor platônico pela Jennifer Connelly. O David Bowie tá nesse filme. Não pensa... Porra. Aí a gente precisa ver Fenômena. Fenômena. Pensando bem, não faz remake desse filme, não. Caraca, esse filme tem uns bonecos mega bem feitos, assim. Eu sei, hoje em dia você vai ver, você vai achar mal feito. Não interessa. Esse filme tem um charme muito único. Ok, dá pra fazer um remake desse filme. Eu não quero, porque eu gosto muito do filme original. Dá, mas eu não quero. É tipo isso. Dá pra gente apostar em filme mais antigo, mais clássico. Eu quero falar... Bom, a gente percebeu aqui, então, que basicamente o que ele defende que não haja remake é os filmes que ele gosta. Basicamente eu isso. deixei isso aqui por último, que assim, se isso daqui fosse um top 10, esse daqui é o meu número 1, o filme que... Eu ainda não entendo como é que não fizeram um remake decente desse filme. Como é que não tem um remake à altura de Frankenstein? It's alive! It's alive! It's alive! Agarre! Me explica isso. Cara, Frankenstein é uma das histórias mais clássicas da história do cinema, da história da literatura, de tudo. É uma história boa, é uma história... dá uma angústia, sabe assim? Dá pra você fazer um filmaço de terror. Magaveta teve uma refilmagem. Teve, em 94, com Robert De Niro fazendo o monstro, a criatura. Excelente ator. Mas você teve ali, atuando, o Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Que é mais ou menos, mas não é só o fato dele ser mais ou menos. Ele dirigiu o filme. Se você não sabe, Kenneth Branagh foi o cara que dirigiu o primeiro filme do Thor. Me diz. Tem como o cara que dirigiu o filme do Thor fazer um bom filme do Frankenstein? Se você bota um diretor bom, assim como você teve o Villeneuve pra refazer o Duna e ficou muito melhor, até melhorou o Duna. Você pega Não melhorou. Não sei se... Não melhorou. Não melhorou. Puta que pariu. O filme do Lynch nem é lá grande coisa, mas o filme do Lynch, porra, tem cor, tem fantasia. O filme do Villeneuve é basicamente um grande cupcake. Sem alma. Lindinho por fora, belo por fora. Mel, tua boca tem o mel, mas vazio por dentro, estéril. Não dá, não. Se pega um diretor desses novos de terror como Ari Aster ou Robert Eggers, cara... Mas eu não falei que o filme do Lynch é maravilhoso, eu acabei de falar. É um filme que nem é dos grandes coisas do Lynch. Nem é. Mas é um filme que pelo menos tem cor, assume a fantasia e tudo mais. Não dá pra chamar ele de pior do que o filme do Villeneuve. O filme do Villeneuve é muito pior. Caraca, tu imagina um Frankenstein com Robert Eggers ou algum outro desses assim, aquele filme perturbador. Cara, assim, hoje a gente tem a tecnologia pra fazer um... O Eggers vai fazer uma refilmagem de Nosferatu, né? Porra. Muito legal.
Frankenstein pra valer. Tipo, são pedaços de pessoas diferentes, tamanhos um pouco diferentes, costurados. Ser uma criatura perturbadora, cara, é um filme de terror mesmo. E não é um filme de terror de dar susto, é um filme de terror daquele, como o Igras gosta de fazer, sabe? Aquele... Ai, eu não entendo como um filme, uma história tão clássica de terror, não tem um filme de terror à altura dela. O Drácula teve o do Bram Stoker em 92, mas quem foi o diretor do filme do Drácula? Que é o Coppola. Você tá entendendo? Óbvio que você vai ter um... Muito bom. Gaveta, me ganhou no vídeo, tá? Esquece tudo que eu falei. Você é maravilhoso. Te amo. Eu te amo de verdade, eu gosto muito de você. Tudo que eu falei aqui é mais porque a gente precisa falar. Mas me ganhou. É um filme do Drácula muito bom, óbvio. Você tem um diretorzaço pra fazer, mas eu acho que Frankenstein é um título grandioso o suficiente pra ter os melhores diretores que você pode ter. Esse pra mim é o número 1, cara. Tinha que ter um remake maravilhoso de Frankenstein. Tinha que ter. Drástico, cruel, você causa angústia. Assim, tem muita conexão com esse vídeo, aquele vídeo que eu fiz sobre protagonistas ruins em filmes bons. Alguns mereciam um remake só por causa disso, alguns não. E pro cinéfilo que ficou ofendido aqui na lista, eu já falei do Kubrick, eu já destaquei o do porquê ele é inigualável, porque ele é grandioso na história do cinema. Vem aqui primeiro antes de reclamar. E aqui no meio eu vou deixar só uma coisa pra você. Chute no saco, um chute no teu... Um beijo bem forte na sua bundinha. Gaveta, o meu problema com seu vídeo não é as escolhas que você teve, dizer que merecem remake, os filmes que a gente gosta. Porque, mais uma vez, o que eu mais defendi no vídeo é que tem que ter remake da porra toda. Que dá pra ter remake da porra toda. Eu não entendi particularmente por que você defendeu que alguns não e outros sim. Aí eu realmente não entendi. O meu problema com remake, mais uma vez pra gente fechar aqui o nosso vídeo, é... O remake em si não é um problema. Não é um problema. O problema é o que se faz com esse remake. E, portanto, a transformação no capitalismo do remake, e, portanto, da memória... em uma mercadoria. Aqui está o problema. Curtiram o vídeo?